Pode começar o vídeo pra essa câmera. Tá. A gente vai falar pra essa? Vocês falam pra essa. Danilo, se quiser falar pra câmera, pode falar pra essa. Tá. Pra essa, Danilo. Mas eu faço como? Eu falo pra essa câmera ou eu mantenho a resenha aqui? Pode falar só resenha Ah, com a ok. gente Então, mesmo. suave. Tá começando com vocês agora mais um papinho. Especial E esse. nesse formato de hoje, assim, na casa, né, brother? Pô, irmão, um dia maravilhoso no estado do Rio de Janeiro, com um cara tão maravilhoso quanto. O cara ganhou pouca coisa, né? O Isso aqui é amigo intersala, esse aqui é besteira, esse aqui foi na escola. isso aqui foi na faculdade. Esse aí é faculdade, quando é UF, quando é UERJ, aí ele ganhou, entendeu? Se liga aí que a gente vai no formato hoje parecido com o de sempre, na troca de ideia, mas teve que ser de uma forma diferente com meu irmão, com meu camarada, com meu parceiro. Danilo Barbosa, o Isso, vaso de cara, alabastro. tamo junto. Demorou, mas chegou, né, Vitinho? Pô, irmão, estamos aqui convencendo ele há muito tempo, hein? Mas eu posso te falar uma parada? Eu acho que foi no momento certo. Com certeza, irmão. Com Porque certeza. do jeito que o amigo fechou o ciclo dele no clube aí, Aham. no Botafogo, eu acho que todo mundo aí que é botafoguense tem o respeito pelo cara e gratidão. Então vamos trocar um pouco de resenha, contar a história aqui, falar um pouquinho do que já passou pra trás e até agora, nesse ponto Mas final. tem que passar pra frente? Não, né? Vamos passar de trás pra frente. Mandou bem. Conta aí, te Historinha, apresenta né? pra galera aí que eu te apresentei meio mais ou menos. Apresentou mais ou menos? ou menos. Sem Ah, nada. um show de bola. Então, pra quem não me conhece, sou o Danilo Barbosa. Bem-vindo à minha casa, na resenha aqui com esses parceiros. Pra quem não sabe, Danilo é baiano, né? Lá de Santa Bárbara, né? Não. Santa Bárbara. Não tem preconceito? Simões Filho. Simões Filho. Conta aí como é que veio essa história toda aí. Como é que começou pra chegar na bola? Cara, então, eu saí da Bahia com 11 anos, né? Saí com 11 anos. Imagina, baiano, Rio Grande do Sul. A friaca braba. Mas assim, pô, foi muito positivo para aquilo que é a minha crescente, né? Como atleta ali na base ainda. Saí com 11 anos. Chegar lá, uma nova cultura ali. O não eu já tinha de permanecer na minha cidade. E eu arrisquei muito nesse sentido. Minha mãe me deu todo o apoio. Eu lembro como se fosse hoje, ela tinha perguntado assim, você quer de fato ir? Falei, quero. Se der errado, eu volto para casa. Com Minha 11 família anos, vai você já tinha estar essa aqui, cabeça aí minha de tudo família vai nada. estar aqui. Papai do céu abençoou, nunca mais eu voltei de mão vazia. Foi top. Cara, eu acho que o esporte já nasce com a pessoa, né? Tipo assim, desde criancinha já tem aquela vontade e cresce. Até porque assim, eu sempre na nossa resenha assim com o Júnior ou com pessoas próximas assim, inclusive eu contei até uma história de um amigo meu que tinha uma certa condição financeira, tinha uma certa estrutura financeira e familiar. Depois de muito tempo assim sem reencontrar ele, encontrei ele lá na Praia do Forte e tal, tomando conta lá do empreendimento dos pais, enfim. E eu falei com ele assim brincando, eu falei, qual é, mano, por que tu parou assim e tal? E ele, não, mano, cansei, chegou uma altura que eu de fato cansa mesmo, fadiga. E, pô, mano, larguei, fui estudar, fiz administração e hoje eu cuido da estrutura aqui da família. Eu falei, tu tinha um plano B. É isso aí. Eu não tinha um plano B, o meu plano era o A e tinha que dar certo. É isso, irmão. O plano B, ele atrapalha o plano A. Pois Verdade é é, essa. minha O cara visão nem se era acomoda, única, né? então falei, tem que dar certo. Se não desse, claro, voltaria para casa, feijãozinho, farinha, pá, aquela coisa com a minha família. Tá tudo certo, mas assim, graças a Deus, né, papai do céu abençoou, cuidou, passo a passo, e hoje, pô, a história fala por si. Mas Com tem muita certeza. história boa que tu conta quando a gente tá na resenha, que é quando tu vai do Grêmio, tu vai pro... Tem aquela passagem no Vitória na base também, que tu Sim, pula o sim. muro, tu mete o pé. Pô, esquece. Eu brinquei com ele, eu saí fugido de 3 clubes. 3 clubes, Que isso? O Grêmio, Sair fugido é Saiu foda. fugido. Saí fugido. Claro que eu não devia nada a ninguém, mas meti o pé. Saí do Grêmio, depois eu volto pra Bahia, num certo período, e aí fui pro Bahia, no caso. E cheguei no Bahia lá e tal, fiquei 2 meses. 2 meses e uns dias. E aí eu tive uma acusação séria mesmo. O cara falou, conheço esse atleta aí e tal, lá de Simões Filho, ele é gato. Sou de 96, de 94, tal, tá com os moleques aí. Então, assim, gerou impacto pra mim num sentido, mas assim, foi muito mais chato e muito mais irritante, posso dizer assim, pra minha mãe na altura,
que tinha perdido o avô dela, então tinha toda aquela situação. E aí eu tive que provar a minha inocência, mesmo sabendo que não devia nada a ninguém. E aí, beleza, tá tudo certo. Viagem pra lá, viagem pra cá, exame do pezinho, primeira creche, o médico que fez meu parto, tudo a punho. Eu sei que foi uma pasta de documento assim, absurda, pra provar a minha inocência. E aí, beleza, provei minha inocência, me chamaram lá na sala, falaram, ó, aconteceu isso e isso. Falei, não, tranquilo, tá aqui. Provei minha inocência. Não, a gente já sabia e tal, era mais por questão de controle. Eu falei, mas me dá isso aqui, que agora eu tô metendo o pé. Não, mas tranquilo, não pode ser assim. Eu falei, beleza. Isso foi num dia. No dia seguinte, de manhã cedo, peguei minha mala por cima do portão. O segurança era um coroa. Não é possível que vai me pegar na carreira. Joguei por cima e marcha. Saí por dentro do mato lá, o CT do Bahia era até no Itinga. Era um bairro. Um bairrozinho assim, periferia e tal. E eu aí saí por ali, cortei por dentro do mato, ia sair lá na... Foi a segunda fuga dele, igual aquela música do Faroeste Caboclo, Santo Cristo. Fuga da vez que ele morreu. A outra foi no Vitória. O Vitória é um clube que eu não queria sair mesmo. É um clube assim que eu tenho um enorme carinho, amor assim, porque eu fiz muita amizade ali dentro. Profissionais que eu trabalhei ali também foram top, eu tenho muita boa lembrança dali. E assim, quando eu saí do Vitória foi desafiador. E aí eu saí do Vitória para vir pro Vasco na altura. E aí meu empresário, quando era vivo, ainda falou, ó, como é que vai ser? Tu quer ficar no Vitória? Acontecer isso. Então com a lei Pelé que tinha feito naquela altura, né, enfim, se você ficar aqui... Era recente até a lei Pelé. E aí eu falei, cara, não tô muito afim de sair não, mano. Mas se você sair daqui, o mundo vai se abrir pra você. Vamos pro Rio, tem questão da seleção, que eu já ia pra seleção de base. Mas a questão é que tu tá, não desmerecendo, mas tu tá num outro polo, tá ligado? Tipo E tu, assim, como eu um moleque novo, tu quer ir pelo teu coração, tá ligado? eu não tinha noção do que era, por exemplo, tu jogar no Nordeste, Tu jogar no Sudeste. tu jogar no Sudeste, tu jogar no Clube A, eu não tinha essa noção. Eu só queria jogar, eu me divertir. Então, o meu empresário naquela altura me instruiu nesse sentido. E eu, na altura, falei, eu confiei nele. Cara, o futebol tá repleto de exemplo disso. O cara joga bola pra caramba, mas não tem um empresário bom. Cara, o cara não explora todo o potencial dele, entendeu? Então, assim, é muito interessante o cara falar pra você, ó, o mundo vai se abrir pra você, etc. Por quê? A sua cabeça é de jogador ali, de atleta, entendeu? Sim. E o cara vê os outros pontos, E né? tu tá no lugar certo na hora certa também. Porque, por Exato. exemplo, se tu parar pra ver, ele abandonou o Grêmio. Uhum. Não abandonou, né? Mas assim, não quer ir embora. Aconteceu a situação. Foi embora do Bahia e do Vitória, né? No Vitória. Tipo assim, são 3 clubes grandes do Brasil. Tu não abandonou o Audax, tá ligado? Porque normalmente o moleque, porra, que tá lá dentro, pô, cara, tô federado lá dentro, eu quero ficar lá dentro, tá ligado? A situação do Grêmio foi engraçada porque é o seguinte, eu chego no Grêmio como meia, ofensivo e tal, o cara falou, ó, tu é muito franzino e aqui é pau pra toda obra, tu vai pra lateral. Aí eu falei, pô, beleza. Joguei na lateral durante um período e o lateral direito na altura era o Roger Guedes. Jogou aqui no Palmeiras, jogou no Corinthians, enfim. Depois virou meia e tal. Atacante, né? E aí eu, beleza, fui pra lateral, 7 dias, passei e tal, não sei o quê, daqui a pouco, Roger Guedes pro banco. Porque eu era fumacinha, aí beleza. Só que no meu íntimo eu falava, cara, eu quero jogar no meio. Porque toda vez que eu fui desafiado nesse sentido, eu ficava cego, eu ficava pé da vida. E aí, pô, lateral, tal, não sei o quê. Olha, ó. Não te imagino de lateral. Eu falei, eu vou meter o pé, mano. Aí peguei. Quem tava naquele elenco lá que vinha o goleiro do Roger Guedes? O Roger foi um dos poucos. O que aconteceu? Eu saio do Grêmio, vou pro Bahia ali, passo esses 2 meses e tal. Pouco tempo saí do Bahia por causa da situação que eu contei há pouco. E aí o João Paulo me liga, João Paulo que hoje está no Palmeiras. Ele é um cara que assim, nasceu para aquilo ali. Ele nasceu para descobrir talento, para lidar com jovens e assim, de todo tipo, seja o cara que é mais agressivo, porque tem sua história por trás, o cara que é mais tranquilo, o cara que é mais retraído, ele entende de fato o que é que o atleta tá passando. Ele é um cara brucutu quando tem que ser, mas ele é um cara carinhoso também quando tem que ser, ele é um cara verdadeiro quando tem que ser, ele é um cara top, fantástico. Esse eu tiro pro chapéu 100%. E aí ele me ligou lá, falou com os alemães na altura, falou, ó, traz pra cá, tal. Cheguei no Vitória, manteve lá, ó, a partir de hoje tu vai concentrar. Vai ficar aqui, vai morar aqui na concentração. Então,
foi muito rápido, assim, a minha chegada no Vitória foi muito intenso. E aí foi quando eu comecei a fazer amizade, comecei a lidar com um monte de pessoas legais, bacanas, assim. Então, por isso que quando eu saí de lá, me custou. Sim. E foi no Vitória que eu tive a minha primeira convocação sub-14. E aí eu chego na seleção, convocado, posição no meio, e eu me encontro com os caras do Grêmio. E eu, na minha cabeça, foi a primeira coisa, eu falei, aqui eu quero ver quem vai jogar no meio. Tipo assim, Vou dominar. vamos ver, se precisar a gente vai sair na mão, mano. E tinha outro baiano, que era o Fabrício. Fabrício Baiano. Fabrício Baiano. Já é uma outra história. Aí, e o Baiano jogava no Vasco, enfim. Aí, pô, a gente ficou no mesmo quarto, uma resenha, tá falando, mano. Aí você no meio. Não aconteça o que acontecer. Batia até na mãe, né? Não, o Baiano era Era de embaçado. verdade. É, O Baiano era embaçado. Não, pescoço pra ele é perna. É, não, ele era fantástico. E aí, resumindo, assumi titularidade, eu e o Baiano, no meio, não tinha pra ninguém. Então foram da Sub-14 até a Olímpica, era convocação direta na minha posição. Maneiro, irmão, maneiro, cara. Tem que Muito contar legal. essas histórias de... Não tem jeito, tem que contar porque assim, cara, tem uma trajetória por trás disso. Não foi do dia pra noite que aconteceu tudo só, toda a sua questão de vitoriosa e tudo mais, pô, pra gente chegar nesse momento do Palmeiras. Porque quando tu vira profissional no Vasco, quando tu É isso. vira a chave pra tu ali, tu fala, opa, agora é de verdade. Tu se estreia contra o Botafogo. Que doideira, né? Tem coisas assim que a gente não consegue ver o futuro ninguém consegue, nesse nível. É absurdo. Por exemplo, pô, a minha estreia contra o Botafogo, nunca na minha vida eu iria imaginar que eu ia vivenciar o que eu vivenciei de 22 até o presente momento no Botafogo. Mas o que você falou, mano, eu acho que é um negócio que é muito importante mesmo, porque, como você falou, os pontos da vida, a gente só liga pra trás, irmão. A gente não liga pra frente, né? Pois é. Então, o que que acontece? Porra, às vezes a gente passa por coisas na nossa vida que, naquele momento, a gente acha, pô, que é o final, que a gente acha que, pô, é o fim, que não tem mais jeito. E lá na frente a gente vê que a gente precisava passar por aquilo para poder chegar lá. Então, de repente, assim, você saindo da Bahia, novinho, cheio de vontade, isso te trouxe uma gana, uma vontade que você carrega até hoje. E tá aqui, pô, não deixa mentir, entendeu? Então, às vezes, a gente pensa assim, pô, vou competir com um cara que teve tudo, que teve apoio da família, que tem, de repente, um profissional melhor por detrás, alguém, mas ele, de repente, não passou o perrengue que você passou lá atrás. Então, assim, isso cria dentro de você essa vontade de vencer, né? É. Então a gente pensa muito nisso, que às vezes a gente, pô, vê um negócio ruim assim e fala, puta que merda. Mas, cara, a gente precisou passar por aquilo pra gente conquistar coisas melhores lá na frente. Faz total sentido para aquilo que é a crescente do atleta como pessoa também, né? Então eu tenho boas lembranças, mesmo que em dificuldade assim do Grêmio, por exemplo. Eu lembro que quando destruiu o Monumental lá, eu fiquei triste, eu fiquei chateado porque assim, eu morei ali, eu morei embaixo da arquibancada. Eu tenho lembranças minhas de assistir jogos e me imaginar jogando ali dentro. Eu e uma galera. A gente morava ali embaixo da arquibancada, uma friaca. O monitor chegava lá e falava, ó, hoje é dia de jogo, todo mundo pra fora. Tipo, a gente não podia ficar embaixo da bancada. Até por questão de, pô, segurança. Tinha aquela geral do Grêmio, era confusão. Então eu tenho tudo isso assim registrado na minha memória. E quando aconteceu essa situação com o Monumental, pô, foi um dia triste pra mim, como pra muitos gremistas que, pô, presenciou jogos marcantes disso. Eu lembro do Tcheco, eu lembro do Max Lopes, eu lembro dessa galera, eu lembro do Souza, Lucas. enfim, tem essas lembranças assim de, pô, caraca, eu me imaginava jogando ali, sabe? E é um marco que fica. Por isso que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar com uma criança, porque a gente fala com a criança tal coisas que pode te impactar positivo ou negativo. Então, quando eu vou falar com a criança ou algo do tipo assim com a criança, eu tenho muito cuidado, porque eu já vivenciei isso. Eu já tive ali, eu já me imaginei, eu já visualizei também no futuro. Então, tem todo esse aparato assim por trás. E como você falou, faz, pô, total sentido para a crescente do atleta. Um momento bom, um momento menos bom, que é historicamente falando, é a vida do atleta, né? como te Muito constrói, né? difícil chegar um atleta em alto nível, cara que veio de berço de ouro, cara que... É
é muito difícil. Porque para você ser um atleta, realmente tu tem que ter a necessidade, digo, não financeira, sabe? Mas de... Só que essa questão de você querer mesmo, essa necessidade, infelizmente ou felizmente, é a galera que vem de baixo mesmo, assim, tiro, porrada e bomba. Cria-se naturalmente aquela vontade de vencer, vontade de provar, É vontade o de lance do crescer. plano A, Leque. É minha oportunidade, tem que agarrar, tá ligado? Verdade, papo reto. E no Vasco, quando chega lá, como é que é? Essa situação toda tem que acontecer dobrado, porque tu já meio que já vai virar chave profissional e tem aquela deadline ali, né? O Vasco é um clube, cara, assim, que eu tenho muito respeito por tudo que é a tua história, né? A história do Vasco é uma das histórias muito impactante, para quem de fato conhece. E, pô, eu cheguei no Vasco, eu lembro como se fosse, eu cheguei no ano da invasão, Complexo do Alemão, enfim. A operação de hoje foi mais uma batalha da guerra iniciada na semana passada contra a maior quadrilha de traficantes do Rio de Janeiro. Com o apoio das Forças Armadas, a polícia ocupou as favelas onde se escondiam os bandidos que fugiram da Vila Cruzeiro na última quinta-feira. Nossos repórteres acompanharam as tropas o tempo inteiro e contam pra gente como foram os tiroteios que atravessaram a madrugada. A preparação para a entrada no conjunto do Alemão. Pô, eu saio de uma cidade pequena, chego no Rio de Janeiro, onde eu só via na TV, isso aqui, Ipanema, tal, aquela coisa toda. E eu, caraca, quando eu chego lá, mano, um tanque de guerra, passando pra lá, caveirão, tipo assim, eu falei... Acostumado a ver carroça. Isso. Ver a galera tranquila quebrando milho. Terra batida. Isso aí é videogame, pô. Eu era noveleiro pra caraca. E eu, pô, amava a novela. Tu curte a novela mesmo? Curtia. Curtia. Fala aí, qual? Que você imaginar Sete Pecados... Crave a Rosa. Esquece, Pô, tudo. agora aquela da raquetada, que o maluco enfiava a raquetada na mulher. Mulheres apaixonadas. Mulheres Pé na apaixonadas, pô, essa daí era jaca, braba. pé na- Era pesado. Eu gostava de... Mano, aí vou te dizer, aquela da Carminha, qual era o nome daquela? Venda Brasil. Eu lembro, no último episódio, eu Não, saí... aí é too much pra Cara, mim. vou te dizer, eu saí assim na rua, acho que eu fui no McDonald's, menorzinho. Fui, não tinha ninguém na rua, irmão. Todo mundo vendo novela. Parecia... Cara, eu fui no Bob's, mentira, lá em Niterói. Cheguei, tinha uma TV, tava todo mundo assim. Eu falei, pô, queria uma batata frita, mulher, tá, batata frita. Pega ali. Quer mais do que? Eu falei, pô, milkshake, por favor, tá, milkshake. Pega ali, vai lá. Ali, ó, faz ali, ó, pra pegar ali a batata. Irmão, não tinha ninguém na rua, parou o Brasil, mano. Novela é um bagulho muito forte, né? Então, essa novela, então, era no tempo do Facebook. Partiu Avenida Brasil. O nego saía, metia o pé, mano. Largava o Facebook lá e tchau. Facebook. Pô, era do tempo, eu ainda me lembro, assim. Então, eu era muito, assim, noveleiro, assim, né? Acompanhava muito na coisas que eu só via, de fato, na TV. Negócio de Copacabana e tal. E hoje, pô, tu mora no Rio. Enfim, mas quando eu chego em 2011, pô, tinha o quê? 14 para 15, mais ou menos ali, enfim. Caraca, caveirão passando, tanque de guerra, tu ligava a TV, e tiro, porrada e bomba, e os negócios passavam ao vivo. Eu lembro de uma parte lá do carro passando lá, os caras... Então eu falei, caraca, marcou, sabe? Ficou um marco assim. Cheguei no Rio. É de Cheguei verdade. no Rio, tipo, cheguei no Rio. Mas aí, vou pro Vasco, e nessa altura que eu vou pro Vasco, eu iria pra base do Botafogo. O meu empresário, na altura, ele me leva lá. Ele falou, ó, então, vamos lá, tu vai ver, tu vai sentir, tu vai, sabe? Eu fui no Botafogo, tal, não sei o que, depois fui no Vasco. Depois sentamos lá e conversei. Ele falou, ó, tem duas coisas. Eu vou dar uma opinião, depois você decide. Só que na altura o Botafogo não ia arcar com as condições, custo, né, de ajuda de custo que tinha naquela altura ali, também estava questão financeira, enfim. Ele falou, mas o Vasco tem essa questão aqui. Tem a necessidade financeira e tal, eu sou mais conectado com aquilo que é a diretoria, com os gestores, então eu vou estar, mesmo que distante, eu vou conseguir, tipo assim, extrair algumas coisas boas. Tem mais abertura. E eu falei, não, beleza. E no empresário a gente teve muita ligação, assim, tipo, pai e filho. Não foi muito negócio de empresário, né? Foi mesmo pai e filho. E aí eu sempre acreditei muito, assim, no que ele falava pra mim. E tudo que ele falou
Aconteceu. Acabou sendo uma figura de pai pra tu ali, pô. A real é essa. Essa é a real. Porque ele não tinha filho e na altura eu não tinha pai. Meu pai era desaparecido. Demorei 17 anos para reencontrar o meu pai, então teve toda outra essa questão. Só história leve. E aí, ele começou tal, cheguei no Vasco, falei, não, beleza, vou ficar aqui. Ele tá convicto, falei, vou ficar aqui no Vasco, seja o que Deus quiser e vamos embora. E aí também contei com o auxílio do Baiano, né? Eu joguei com o primo dele no Vitória, então os caras já meio que... O Vasco me moldou, assim, tipo, moldou como pessoa. Eu precisei também de uma força mental, assim, fora da curva, para poder entender o momento e também perseguir mesmo, assim, persistir todo dia, porque não era fácil. Vontade de largar e voltar pra casa. Não, esquece, o Vasco, assim, é um clube muito grande, mas as pessoas às vezes não têm conhecimento do que era naquele momento tá lá na base, sabe? E aí treinávamos em Itaguaí, saíamos ali do São Januário, íamos treinar, sei lá, 2 horas para ir, às vezes dependendo muito do trânsito, 2 para voltar. Quando a gente voltava, irmão, era com olho fundo, o cara com fome. E no Vasco já era futebol, basquete, futsal, a galera toda comia ali dentro. A gente que era do futebol, a gente jogava lá, a gente era o último a chegar, irmão. Chegava, não tinha nada. Só tinha o Chegava raspo lá, ali era da raspo. taxa. Aí vinha a tia da assistente social, estudar. Com fome? Ah, o caramba. Tu tá falando uma parada da tua realidade, que é uma realidade de quem vem de fora, de outro estado, e tem que ficar vivendo ali. Porque a molecada que é do Rio, ia pra casa. Não, né? esquece. Eu Final de lembro semana? que, não, tem a galera que tava lá confinada mesmo, concentrada ali, de segunda a segunda. E tinha a galera que ia lá, treinava, acabava, tomava banho, casa. Com as famílias, e top, tá tudo certo. E aí teve aquela situação lá do Ministério Público também, quando a senhora bateu lá e falou, vocês estão numa situação, Deplorável. esquece. Eu nunca esqueci essa senhora. Lourinha com olhinho pão, falei, vou meter o pé, vamos embora. Em casa tem farinha, tem ovo, tal, feijãozinho ali, de vez em quando, cuscuz, pão, tá top, eu tô com a minha família, vou ralar. E aí eu até comentei com você outro dia, que naquela altura tinha a promoção do Dia das Mães, né? Que era promoção, eu comprava passagem ali e meti o pé. E eu meti o pé mesmo. Meti o pé mesmo, porque assim, era um sofrimento que, tipo assim, eu falei, não vale a pena assim, tu... Pô, e você com já pouca idade, 15, 16 anos ali, em condições, longe de serem as ideais, tendo que treinar o tempo inteiro, sem alimentação adequada, não tem quem consiga. Não, eu via jogador chegar num dia e ir embora no outro. É mesmo, irmão? Isso era constante. Eu lembro de um jogador, chegou de Cotia, o cara chegou de São Paulo. Esquece, a estrutura do São Paulo naquela altura era top 1, era Cotia, era aqui. O cara chegou, tinha um Nextelzinho já na mão. Pai, aqui não dá. Eu falei, aqui não dá? Falei, vai embora então, que é menos um pra competir. Esse cara aí, não, mano, tal. Não, esquece. Os caras vinham de Cotia, estrutura totalmente diferente. Chegava num dia, metia o pé no outro, nem desfazia mala nem nada. Ralava. E aí, eu lembro que a minha motivação mesmo assim no Vasco, né, quando eu comecei a ir pra seleção novamente e tal, era o quê? Eu quero ir pra seleção porque lá tem uma comida boa, uma cama para descansar e tá tudo certo. Vou jogar bola. Essa era a minha motivação. E do Vasco iam 5, 6, eu acho. Que a geração 96 era embaçada, era forte do Vasco. Tanto que a gente não podia, assim, sair, Mosquito, Baiano, enfim, Juninho, teve o Artal também que foi, o Lohan, depois foi o Caio, enfim, era uma galera que se juntasse dava 9 atletas que ia pra seleção de base. Fazia aquele rodíziozinho, mas as figurinhas mesmo 5 repetidas era eu, Baiano, o Índio, o Mosquito Ele tava batendo e o Foguete. ponto. A gente ia Direto, o time era muito forte. Então a minha motivação era o quê? Eu tenho que ir pra seleção porque vou comer bem, vou jogar, vou dormir legal e vou, pegar uma diária maneira.
Não era pelo futebol em si, pô, de tu ir pra seleção e tal, era outra. Era, Meio que sobrevivência. era sobrevivência, tá isso que eu ia falar. Então eu juntava o útil ao agradável ali. No Vasco, eu fiquei 4 anos no Vasco. Fiquei 4 anos, fui vendido com 17 anos, Pra onde? fui pro Braga. E aí 17 começa anos fui o vendido, Ferroviário. aí começa mesmo A história. o reggaeton, né? Começa o reggaeton. Aí foi. Cheguei lá, minha primeira experiência, assim, como profissional europeu, né? Que no Quantos anos tu tinha? 18. Porque no Vasco eu subi com 17, já tava vendido, a gente esperava da idade pra ir embora. Quanto é aquela resenha do Guinha Azul, pô? Lá no Vasco. Profissional e base era direto. Tinha coletivo. E aí, beleza. Quando tinha coletivo com profissional, você tinha que dormir 2, 3 dias antes do... Hibernava. Pra estar descansadinho pra dar vida. É isso que eu questiono até hoje com os guri, né? Com os guri chega lá hoje no profissional, Achando que é Disneylândia, né? Lá antes a gente... Mano, Você sabe, se você quebrasse a bola, você não voltava mais. Pô. Esquece. Coletivo São Januário, o bicho pegando, nós novinhos, não sabia muito correr espaço, tá, não sei o que, fechar a linha aqui, mas nós ia na vontade mesmo. E aí, bola lateral assim, tapa, Guinha Azul aqui, ó, no gogó, mano. Puf, bateu, quando bateu, eu botei a mão por baixo, descontei também, daqui a pouco nós dois se agarrando. Tava se embolando os dois pelo campo, confusão braba, aquela gritaria, passa nada, tal, beleza. Papo de assim, dias depois, uma semana, tal, subi pro profissional, e eu falei, caraca, vamos bater com o homem aqui no vestiário. É isso aí, vão me pegar. E eu lá no vestiário, cheguei cedo, tinha que chegar cedinho pra não ter confusão. Sentei lá, tal, daqui a primeira pessoa que entra no vestiário, o Guina Azul, eu falei, ih, lá vem um homem. E o homem batia até na sombra dele. O Guina Azul batia, tava nem aí. Rolou a bola, ele se transformava. Papi, como estão? Não sei o que tal. E eu, tipo assim, já fiquei meio... Esquece. É uma outra pessoa quando tá fora do campo, quando tá dentro do campo. Top de ambiente, de convívio, a forma como ele lidava com os profissionais, a forma como cuidava dos funcionários, tudo, a forma como ele cuidava até do elenco. Eu lembro que a gente estava num período de, muito salário atrasado e tal, não sei o que. Ele falava, ninguém vai treinar hoje, por isso, por isso, por isso. Combinado não sai caro. Combinado foi pagar tal data, assim, assado. Os caras, não, tal. Rodrigo Caetano na altura, que é fantástico. Só que você pode ter bons gestores, mas quando as coisas não andam financeiramente, enfim, é difícil você gerir claro. um grupo, é difícil você gerir uma instituição como o Vasco, assim. Como até hoje a gente vê o quanto que é E difícil. o Né? Rodrigo Caetano sempre foi muito ponta firme, assim, foi um cara top, muito, profissional, rei de respeito. Ele falou, não, vamos resolver essa questão assim. O Guinness, vamos subir pro campo quando pagar todo mundo, assim. Esquece. Deu o horário, começou a pingar. Pingou, tum. E foi um dinheiro com a minha venda. Na minha altura, eu não entendia o peso daquilo. Os caras depois brincou, salário, não sei o que, chegou o salário. Eu tinha acabado de subir. Eu fui vendido e com o dinheiro da minha venda pagou todos os funcionários e tal. E eu falei, caraca, que loucura, mano. Tava começando a entender como é que funcionava aquela a coisa engrenagem. toda. É complicado essa parte assim de gestão, né, de coisa. Então, quando eu comecei a conviver ali com um profissional, com Guina Azul, com Bastos, o próprio Juninho Pernambucano, profissional top, eu já peguei ele ali na fase final de carreira dele. Eu lembro que a despedida dele foi punk, porque todos os funcionários que estavam ali das antigas acompanham ele. Tal, e o Juninho Pernambucano, o Juninho Pernambucano. E a gente acompanhou. Eu tive esse privilégio de estar ali com ele nesse período, esse curto período, assim. E aí, procurei extrair o máximo, mesmo sabendo que há pouco tempo. Eu lembro que quando o Vasco caiu naquela altura, eu tinha se machucado, tinha tentado de todas as formas estruturar fisicamente, e é pesado.
Chegou uma altura que falou, não dá mais pra mim. Eu lembro que quando ele decidiu de fato mesmo parar, ele chegou assim meio que surpreso assim no São Januário, falando com o pessoal e tal. O ambiente mudou, cara. Você viu um profissional daquele assim falando, pra mim não dá mais, eu vou parar. Na minha cabeça foi, pô, só queria ter mais tempo de convívio, sabe? De aprendizado com ele. E top, profissional incrível. E aí, saiu do Vasco vendido, vou pro Braga. Uma nova experiência já no frio do caraca. Olha os dedos. Pra jogar no frio. Pô, tá louco. Mas aí tu não pensou assim, não, vamos embora pra Bahia de volta. Aí tu não pensou, né? Não, porque já não tinha mais como você marcha atrás, né? claro, Não tinha como tu dar marcha atrás. É isso. E chega uma altura que... Você já tá tão envolvido ali, filho, que não tem como voltar. Aí já passou por tudo que tinha que passar, Leque. É, e assim, a gente tá fazendo um resumo aqui, bem... E aí, pronto. Passo uma temporada muito boa, assim, no Braga. Encontrei também pessoas top, assim, no Braga, que, pô, me ajudou demais, porque o ano da minha transferência é um ano muito complicado, porque é um ano que eu perco o meu empresário, em 2014. Eu tinha ido para a China com a seleção olímpica. Eu com 17 anos eu ia para a seleção sub-17, 20 e olímpica. Então eu ia nessas 3 categorias assim direto. Saía de uma, tipo, estavam 10 dias tal, convocava sub-20, tava lá. Aí saía da 20 olímpica. Então eu ainda joguei com os caras tudo. Joguei com o Ederson, com o Alisson, goleiro, com o Rafinha, o Rodrigo Caio. Essa galera toda aí. 17 anos. O Felipe Anderson, enfim. E aí, nesse ano da minha transferência, eu perdi meu empresário. Ele tinha sido assassinado Que isso? na Zona Sul, pela sua namorada na altura. Depois ela se jogou lá da cobertura. Então foi Caralho. uma história assim, Momento muito pesado. Né? pesado pra mim na altura. E eu falei, ó, pra mim já deu. Nem começou, mas já deu. Tipo assim. E eu lembro que teve a missa dele e tal, e eu não fui. E a minha mãe falava comigo, ó, se ele tivesse vivo, ele não queria que você parasse. Por uma série de fatores. Você já correu muitos quilômetros juntos, vocês já construíram muitas coisas juntos. Falei, pô, mas como é que eu vou continuar sem o cara que é a minha referência, assim, De guia, né? de Farol. guia, de aí. direcionar. E a gente tinha muito apego com ele, porque ele não cuidava só apenas de mim. Era do atleta, era da família, era da minha mãe, era do meu irmão. O aniversário dele ia lá pra casa. Brincava com um cachorro leleco que eu peguei na rua. Tinha um cachorro. Você vê que eu gosto tanto de novela que o cachorro era Leleco, que a minha mãe também colocou o apelido dele Leleco, por quê? Por causa da Avenida Brasil. Que tinha um Leleco. Ele falou, esse cachorro é safado, tem cara de Leleco. Aí pegou. Então, nesse ano pra mim foi complicado. Eu vivenciei um luto muito pesado, assim. Quando eu chego no Braga, eu acredito muito que você tá no lugar certo, com as pessoas certas. É fundamental para aquilo que é a tua caminhada. Eu me encontrei justamente com um dos caras que é muito doido para muitos, que é o Sérgio Conceição, treinador. Ele é tido como um maluco. Só que ele é um cara que, assim, como treinador para muitos, um cara que é impossível, que vivencia o futebol de forma intensa e tal, português. Mas eu conheci o outro lado dele, assim, o lado que às vezes não sai para fora, na câmera e tal. E a gente chorou assim, ó, junto. Ele chegou, miúdo, anda cá, conversar contigo. Já sei um pouco da tua história e tal, o que aconteceu, enfim. Tô aqui para te ajudar da seguinte forma, olha, trabalha, você só vai conseguir vencer isso dessa forma. Eu também passei por uma situação parecida com a sua e eu encontrei força na minha família, na minha esposa. E começou assim, destrinchar a vida dele e a gente chorou junto.
na mesa. Eu falei, pô, esse maluco sofreu mais que eu, mano. Então, assim, quando você encontra essas pessoas e você olha pra elas, você fala, caraca, se esse cara tá conseguindo, eu também posso, de repente, chegar pelo menos próximo. Com certeza. Então ele me ajudou assim pra caraca, todo dia. E eu lembro que treinava igual o maluco, pra chegava no jogo, tá fora, tá cortado. E eu assim, com 18 anos, tá bom então, beleza. Chegava no outro jogo, cortado. O auxiliar já vinha falar comigo, ó, tá fora. Tá fora. E eu olhava pra ele assim, tipo de canto de tomado. olho. Ficava bolado, aí eu fui ficando bolado. Um jogo, 2 jogos, 3 jogos. Acho que foi no 5º jogo. E lá não tinha, naquela altura não tinha negócio de digital, né? De botar o. Quem vai jogar hoje? Aparecia o boneco como hoje. Não, era na caneta. No quadro. Levantava o negócio lá, quem vai jogar hoje? Fulano, Beltrano, e ele escrevia. E aí quando ele botava o goleiro, lateral, zagueiro e tal, ia pro setor do meio, coração de Japão. Tipo, será que hoje vai? E é aquela coisa de português, que da lista, tipo, faltando 1 hora pro jogo. No máximo. E ele dava a introdução dele, daqui a pouco ele metia. E hoje vai jogar. Quando ele meteu o D, tipo, eu falei. Daniel, tá ligado? Derlei. Lançou Danilo, o coração disparou. Eu falei, e agora, mano? Queria tanto jogar, como é que eu vou fazer, mano? Eu falei, já foi. É contra o Nacional. Ilha da Madeira. Porradaria estancando nesse jogo. O campo foi lá. Lá como é que é? Esquece, o avião chega. Parece que tá no carnaval. Chegamos lá e tal, e o coração bombando. Eu falei, pô, tem que jogar, e agora tem que ser, porque senão esquece. Eu fiquei 5 jogos fora, mais 5, acabou a temporada, pode-se dizer. Esquece. Fiz um jogo do caraca, mano. E no jogo seguinte era contra o Porto, no Dragão. Era contra o Porto no Dragão, se eu não me engano. Se não me falha a memória. Pumba, vai lá de novo. Eu falei, cara, ele entrava em choque. E detalhe, ele tinha tirado o capitão e tinha me colocado. Então quando ele tirou o capitão que ele me colocou, eu fiquei mais doido ainda. Eu falei, ih, caraca. Mas tu sente essa parada até hoje? Tipo assim, porra, você, caralho, Libertadores, ainda te dá aquele negócio, tipo assim, quando joga teu nome lá, tu ainda fica assim ou tu consegue já controlar um pouco melhor? O atleta que perder esse frio na barriga, ele não joga mais. Por quê? Porque ele, tipo assim, ele já largou. Pra ele não faz diferença. Se jogar, se não jogar, sabe? Por isso que às vezes quando você vê atletas falar, pô, tava muito tempo sem vir pra seleção, quando vem, tipo assim, parece que foi a primeira vez que voltou pra seleção, ou quando vem de uma lesão, porque realmente a vida de um competidor é isso aí. 24 horas. E não é um frio na barriga de medo, sabe? É aquela coisa de adrenalina mesmo, tu tem que dar o primeiro toque na bola. Caraca. Tá, e falar em adrenalina, quando tu vai pro Valência e tu joga contra o Messi. Ali como você falou, é um dos tops aí que você pode colocar que realmente... Ali meio que caiu a ficha mesmo, tipo assim, realmente eu cheguei. Ali eu lembro que no corredor lá do Mestalla, lá, eu falei, caraca, entrei. Cheguei assim, né, tem a escadinha, a gente sai do vestiário, desce. E eu olhei pro lado, não tinha ninguém. A gente esperando lá, aquela coisa de videogame mesmo, né? Esperando. Daqui a pouco começou a descer os MacGyver. Só os Cavaleiros do Zodíaco. Foi descendo. O seu Testeg, Daniel Alves. E nesse jogo eu troquei a camisa com ele. Daniel Alves. Aí foi descendo a barca. Piquet. O mais fraquinho ali quem era? Mais assim, mais ou menos assim, mais nota 8,5. Assim. É nós. Do lado de cá. Tava do lado contrário. Aí foi descendo a barca. Busquets, Iniesta, Rakitic. Foi descendo. Tu ficou deveria ter ficado pensando, pô, não deixou um de vir, veio todo mundo hoje. Foi descendo a galera, daqui a pouco desceu o treino MSN. Os caras com confusão. Falei, lá vem os caras brincando.
3 atribulados. Desci os caras assim, eu falei, caraca, mano. De verdade. É de verdade mesmo. E a torcida lá cantando. Estádio, aquela confusão que na entrada eu lembro que tinha umas caixinhas de som, então a parada ficava mais impactante. Quando a gente subiu assim, fileirinha ali no campo ali. E aí é onde entra a parte de tipo assim, foi pesado pra caraca pra mim, porque quando eu fiz esse jogo, eu tinha mania de sempre olhar pro meio do campo assim. Era onde o meu empresário ficava. E eu olho assim e a lágrima começa a descer. Porque eu comecei a vivenciar tudo isso e o cara que assim me impulsionou, né, para fazer tudo aquilo que eu estava vivenciando ali, ele não estava presente fisicamente. E todas as vezes ele ficava na linha do meio de campo. Era um código nosso, então eu sabia onde é que ele estava. Eu sempre olhava ali e falava, ele está aqui nessa faixa aqui. Então, pum, já via lá um irmãozinho, falei, tá ali. Então eu lembro desse jogo assim, falei, caraca, cheguei realmente e tal. E quando a gente subiu lá, a lágrima caiu, mano. Começava a cair. Era um misto de sensação de tipo, pelo momento do jogo, pela ausência dele. A trajetória toda. Por tudo. Falei, caraca, eu tô vivendo o auge da minha carreira. Foi o ano que eu joguei Liga dos Campeões. Foi o ano que eu joguei a Liga Europa. Eu vivenciei tudo isso no Valência. Então eu falei, caraca, mano. Tipo assim, tá faltando algo. Les saludamos nuevamente desde el estadio de Mestalla, desde donde vamos a vivir el partidazo de Movistar Plus entre Valencia y Fútbol Club Barcelona. 14ª jornada del campeonato. El líder, el Barça, visita con 33 puntos. Jaume en la portería con Gallat, Denur, Santos y Rubén Bezo, Santi Mina, Parejo, Danilo, Enzo Pérez y Rodrigo de Paul. Y arriba Paco Alcácer en el 11 inicial de este Valencia de Boro, de Salvador González. Boro. En el Barça, lo que podría denominarse el 11 de gala, con Bravo en la portería, Jordi Alba y Alves en los laterales, Mascherano y Piqué en el centro de la defensa, Iniesta, Sergio Busquets y Rakitic, con Messi, Luis Suárez y Neymar. Y un Barça que llega como líder, que llega con los 3 de arriba absolutamente enchufados, que llega con Messi, con Neymar. Cara, mas é muito importante isso, Danilo. A importância, assim, tão importante quanto você saber onde você quer chegar, é você saber de onde você veio, né? E durante você falando aí da sua trajetória, você tocou no ponto que você foi criado sem pai, mas você teve muitas figuras masculinas, esse seu empresário, um treinador, que fizeram esse papel, que preencheram isso durante sua vida, né? E isso é muito importante. E o fato de eu não ter tido uma presença, né, paterna, né, masculina no caso, não me diferenciou dos outros, porque eu também tive uma mãe muito presente. Minha mãe sempre foi dê a César o que é de César, sim, sim e não, não. Então, quando eu precisava do carinho, eu tinha. Quando eu precisava do amor, eu tinha. Mas quando eu precisava também tomar uns cacete, eu tomava. Então, assim, eu como filho, assim, a minha inspiração mesmo, assim, de vida é a minha mãe. Tipo assim, de você olhar assim e falar, não, era ela, era e é ela. Pela forma como levou a vida, criou os 8 filhos praticamente sozinha, trabalhou em 2, 3 empregos. Nunca nos faltou nada, a gente passou dificuldade, mas nunca passei fome, nunca deixou nos faltar o básico da vida. Então isso pra mim, assim, não tem preço, tem valor, sabe? Exatamente. Pegar e levar pra vida. E tudo isso eu tento transmitir de uma forma justa e íntegra assim pros meus filhos. Claro, evidente. Então isso pra mim é inegociável. Pô, então vamos entrar no top 5, né, Leque? Né, Porque porra? senão a gente vai ficar chorar aqui daqui Aqui, a pouco. A história é ó, triste. Marlene, A Carol vai adorar. Olha só, Marlene já tá puta, Já que tá. a gente ficou 53 Pô, minutos mas no a história é primeiro. boa. E você sabe que esse vídeo ela vai cobrar triplo da gente, né? Vai. Ela vai... Vambora. E assim, e de vir pro Botafogo tem toda uma história, sabe? Quando você vê a Esté torcendo pro Botafogo.
independente do que você acredite, mas é muito forte a ligação dela com o Botafogo, sabe?